Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas ao querido amigo Ciro Gomes, à senhora Gisele, esposa do candidato Ciro Gomes, ao Antônio Neto, presidente do PDT na cidade de São Paulo, ao Nelson Marconini, coordenador da campanha do candidato Ciro Gomes, a todos os presidentes e conselheiros dos Conselhos Superiores da Fiesp, presidentes e delegados de sindicatos, vice-presidentes e diretores da Fiesp e Ciesp, à imprensa e a todos os presentes. Nós, Ciro, estamos hoje aqui presencialmente com mais de 300 pessoas e me deram a informação que tem mais de 1.000 pessoas acompanhando online pelo YouTube. Nós hoje estamos dando início ao ciclo de debates com os candidatos à presidência da República e ao governo do Estado de São Paulo, né? Já temos confirmações de 5 candidatos, e o Ciro é o primeiro que nós recebemos e ficamos muito felizes que o Ciro seja o primeiro, até porque, como vocês sabem, o Ciro tem uma carreira política invejável. Foi deputado estadual, foi prefeito de Fortaleza, governador do Estado de Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, secretário de Saúde do Estado de Ceará, e é um brasileiro que se preocupa com o Brasil, que estuda os temas nacionais com profundidade e tenho a certeza que é um aliado da indústria de transformação, e a indústria tem aqui, na Fiesp, uma das suas principais representantes, Ciro. O encontro, para que nós possamos ser equânimes com todos os candidatos, é um encontro que vai seguir a seguinte ordem. Eu vou dar as boas-vindas, falar algumas palavras sobre a indústria de transformação, depois vamos passar a palavra ao candidato, que terá 25 minutos para fazer sua exposição, seguidas de perguntas, e aí o que nós fizemos, Ciro, foi para que evitássemos, obviamente, diferença entre os candidatos, nós pedimos a todos da casa que formulassem perguntas, nos enviassem, nós ranqueamos as perguntas por temas importantes e formulamos uma pergunta que representasse a média daquelas perguntas sobre um mesmo tema. E vamos fazer exatamente as mesmas perguntas a todos os candidatos. Nós destinamos aqui 40 minutos para as perguntas e respostas e depois as suas considerações finais por mais 15 minutos. Então, nós vamos começar. Eu agradeço, de fato, ao Ciro, e, para iniciar, Ciro, eu gostaria de destacar a preocupação enorme da Fiesp em relação ao que está acontecendo com a indústria de transformação no Brasil, né? A indústria de transformação já representou mais de 27% do PIB nos anos 80, não é? Época em que o Brasil, durante os primeiros 80 anos, 70 e tantos anos do século passado, apresentou a maior taxa de crescimento média composta anual do mundo, mais de 7%. E, nas últimas 4 décadas, infelizmente, o Brasil desaprendeu a crescer e a indústria de transformação regrediu. Nós, dos 27%, hoje representamos menos de 11%. Infelizmente, uma das razões que nos levou a esse problema, dentre vários fatores, é a carga tributária. Afinal de contas, a indústria de transformação hoje recolhe quase 30% do total dos tributos recolhidos no Brasil. Sem falar, obviamente, no problema do crédito, não é? O crédito, para você ter uma ideia, o BNDES, que era um banco de desenvolvimento, né, voltado para a indústria do Brasil e para a infraestrutura, hoje tem menos crédito na sua carteira total de crédito para a indústria de transformação do que para o agronegócio, sem nenhum demérito ao agronegócio, mas que também é muito bem financiado por outras instituições públicas de crédito, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Federal, que, inclusive, hoje já financia o agronegócio. Por essas razões, a indústria de transformação, infelizmente, tem regredido e tem perdido produtividade. Nós, que já alcançamos no passado uma produtividade equivalente a quase 50% da produtividade da indústria de transformação nos Estados Unidos, hoje temos uma produtividade média da ordem de 26%. E isso é gravíssimo, porque, sem a indústria de transformação voltar a crescer a taxas aceleradas, dificilmente o Brasil vai crescer às taxas que nós precisamos, inclusive para resolvermos os problemas sociais
que só tem se agravado, não é? É triste vermos na cidade de São Paulo 65 mil moradores de rua. É triste vermos no Brasil 33 milhões de pessoas sem segurança alimentar. E a indústria de transformação, Ciro, que nós entendemos, recuperando o dinamismo, poderá garantir crescimento econômico a taxas aceleradas para que nós possamos superar os nossos problemas, principalmente os sociais. Afinal de contas, a indústria de transformação é aquela que tem o maior multiplicador econômico, cerca de 2,4 vezes, o agro é menos de 1,6 vezes, o setor de serviços é menos de 1,5 vezes, é a indústria de transformação que investe 67% do total de investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, é a que paga, em média, os melhores salários, não é? Cerca de 10% superiores à média dos outros setores, não é? E, como eu já falei, recolhe quase 30% do total dos tributos nacionais. De maneira que as nossas preocupações são grandes, a Casa formulou um conjunto de propostas, nós encaminhamos ontem um resumo executivo dessas propostas e depois gostaríamos de que a área técnica, as áreas técnicas da Casa, pudessem debater o trabalho que é muito mais completo, um trabalho que é muito mais profundo, com as áreas técnicas da sua equipe que você determinar. Muito bem-vindo à Casa da Indústria, muito obrigado pela sua presença e agora gostaríamos de ouvir o seu plano de governo, que, tenho certeza, coincide muito com muitos dos pensamentos que nós temos. Muito boa tarde a todas e a todos os meus compatriotas brasileiros, paulistas. Eu tenho muita alegria e muita honra e muita expectativa, alegria e honra de ter sido convidado para estar nesta casa de empreendedores brasileiros e muita expectativa de que esse encontro possa me ajudar a colocar em discussão no Brasil, sem pretender nem remotamente ser dono da verdade, algumas das minhas inquietações antigas e que eu hoje tenho menos ao sentido da solidão, não é, na defesa dessas ideias, quando eu vejo o que está acontecendo, sem querer ser indelicado, nem me imiscuir nas questões internas, mas quando eu vejo um homem da altura do Josué, por si e pela filiação a um grande patriota de quem tive a honra de ser amigo e contemporâneo na luta brasileira, o ex-presidente José Alencar, porque a sede da crise brasileira é São Paulo. E a saída para a crise brasileira necessariamente passa por São Paulo. Se a liderança paulista não compreende isso, o Brasil fica órfão. Não será o meu Ceará, não é, que vai liderar a revolução ideológica que nós precisamos estabelecer no país, porque, acreditem, meus compatriotas, o que está errado no Brasil não está errado porque tinha um manual de fazer certo, e os camaradas em Brasília são tão, sabe, selvagens, tão maus, que acabam fazendo tudo errado só de sádicos para nos fazer sofrer. Não é assim. Fosse assim, era mais fácil. O que está errado no Brasil é a cristalização de uma institucionalidade que privilegia interesses que são prevalentes na vida brasileira, contra os quais eu não me bato por si mesmo, apenas me bato pela contradição, porque nenhum país do mundo prospera valorizando a especulação em detrimento da produção. Nenhum país do mundo prospera, sabe, privilegiando o rentismo em detrimento do trabalho como um valor moral, austero, que qualifica as nações e as civilizações exitosas. Por isso, saúdo a você, meu caro amigo, estimado amigo, Josué Gomes Alencar, e em si cumprimento a todo o sistema Fiesp, Ciesp, pelo extraordinário trabalho que já estão revelando, né, no esforço na educação, no esforço na capacitação tecnológica, na busca ansiosa por superar o gravíssimo despencar da nossa produtividade sistêmica. Cumprimento ao Valdemir Francesconi, cumprimento ao professor Nelson Marconi, que é o coordenador do meu programa de governo. O professor Nelson Marconi lidera hoje uma equipe que já chegou a ter 600 pessoas refletindo de forma madura, profunda,
com a compreensão humilde do tamanho dos desafios que nós temos para mudar o Brasil. Quero cumprimentar os meus companheiros de partido, o PDT, na pessoa do Antônio Neto, que preside uma central sindical, SSB, e que é presidente do meu partido aqui em São Paulo. Cumprimento necessariamente o que há de melhor, mais qualificado e brilhante na inteligência acadêmica brasileira, professor Luciano Coutinho, é uma grande honra, e já fiquei nervoso de falar na sua frente, porque ele é meu mestre, né? Quero cumprimentar outro grande brasileiro, esse é uma figura extraordinária, não é, que lidera por absoluta prevalência moral e intelectual o agronegócio brasileiro, mas que tem uma compreensão de Brasil extraordinária, meu amigo ministro Roberto Rodrigues. É uma honra estar se levantando ali. O Roberto Rodrigues é dessas figuras extraordinárias que sempre merece ser homenageado como exemplo. Enfim, quero cumprimentar a minha mulher, Gisele, e nela cumprimentar todas as mulheres brasileiras de São Paulo.